sexta-feira da segunda semana de Quaresma. A estação de hoje está na igreja de São Vitalis, mártir, o pai dos dois ilustres mártires milaneses, Santos Gervasius e Protásio. Recolher. Grão-te, Deus Todo-Poderoso, que sendo purificado por este jejum, podemos chegar à solenidade que se aproxima com corações limpos. Através de Cristo, nosso Senhor. Amém. Epístola. Lição do livro de Gênesis 37, 6 a 22. Naqueles dias, José disse aos seus irmãos: ouçam o meu sonho que sonhei. Pensei que estávamos a encadernar feixes no campo, e o meu maço surgiu, por assim dizer, e ficou de pé, e os vossos feixes, de pé, curvaram-se diante do meu maço. Os seus irmãos responderam: tu serás o nosso rei? Ou devemos estar sujeitos ao teu domínio? Portanto, esta questão dos seus sonhos e palavras ministrava alimento à sua inveja e ódio. Ele também sonhou com outro sonho, e contou aos seus irmãos, dizendo: eu vi num sonho, por assim dizer, o sol, e a lua, e 11 estrelas, adorarem-me. E quando ele tinha dito isto ao pai e aos irmãos, o seu pai repreendeu e disse: o que significa este sonho que tu sonhas? Devo eu e tua mãe, e os teus irmãos, adorar-te sobre a terra? Os seus irmãos, portanto, invejaram-no, mas o seu pai considerou a coisa consigo mesmo. E quando os seus irmãos se moraram em Sichem, alimentando os rebanhos do seu pai, Israel disse-lhe: os teus irmãos alimentam as ovelhas em Sichem, venha, vou enviar-te a eles. E quando respondeu: estou pronto, ele disse-lhe: vai, e vês se as coisas estão bem com os teus irmãos e o gado, e traz-me outra vez a palavra o que está a fazer. Então, sendo enviado do vale de Hebron, veio para Sichem. E um homem encontrou-o lá a vaguear pelo campo, e perguntou-lhe o que procurava. Mas ele respondeu: eu procuro os meus irmãos, diz-me onde alimentam os seus rebanhos. E o homem disse-lhe: eles são afastados deste lugar, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotaim. E José seguiu em frente depois dos seus irmãos, e encontrou-os em Dotaim. E quando o viram longe, antes de chegar perto deles, pensaram em matá-lo, e disseram ao outro: eis o sonhador que vem, venha, vamos matá-lo, e lanhá-lo em algum poço velho, e vamos dizer: algum animal maléfico o devorou, e, em seguida, vai aparecer o que o seu sonho lhe proveitou. E Rubem, ouvindo isto, esforçou-se para tirá-lo das suas mãos, e disse: não lhe tires a vida, nem derrames o seu sangue, mas lanhá-lo para este poço que está no deserto, e manter as mãos inofensivas. Agora lhe disse isto, sendo desejoso de o tirar das suas mãos, e de o devolver ao pai. Hoje, a Igreja recorda-nos a apostasia da nação judaica e a consequente vocação dos gentios. Esta instrução destinava-se aos catechumens. Vamos, também, lucrar com isso. A história aqui relacionada com o Antigo Testamento é uma figura do que lemos no Evangelho de hoje. José é extremamente amado pelo seu pai Jacob, não só por ser filho da sua esposa preferida, Rachel, mas também pela sua inocência. Sonhos proféticos anunciaram a glória futura desta criança, mas tem irmãos, e estes irmãos, incitados por ciúmes, estão determinados a destruí-lo. Seu propósito perverso não é realizado ao máximo, mas tem sucesso pelo menos até agora, que José nunca mais verá o seu país natal. É vendido a alguns comerciantes. Pouco depois, é atirado para a prisão, mas logo é libertado, e é feito governante, não da terra de Canaã, que o tinha exilado, mas de um país pagão, o Egito. Ele salva estes pobres gentios da fome durante uma fome terrível. Não, ele dá-lhes abundância de comida, e eles são felizes sob o seu governo. Os seus próprios irmãos, que o perseguiram, são obrigados a vir ao Egito pedir comida e perdão à vítima. Reconhecemos facilmente nesta maravilhosa história o nosso divino Redentor, Filho de Deus e Filho de Maria, foi vítima do ciúme do seu próprio povo, que se recusa a reconhecer nele os Messias previstos pelos profetas, embora suas profecias fossem tão evidentemente cumpridas nele. Como José, Jesus é objeto de uma conspiração mortal, como José, é vendido. Atravessa a sombra da morte, mas apenas para se erguer novamente, cheio de glória e poder. Mas já não é em Israel que ele fornece as provas da sua predileção, via-se para os gentios, e com eles, doravante, habita. E aos gentios que os remanescentes de Israel virão à sua procura quando, pressionados pela fome após a verdade, estão dispostos a reconhecer, como os verdadeiros Messias, este Jesus de Nazaré, o seu rei, a quem crucificaram. Evangelho
Sequela do Santo Evangelho segundo Mateus 21:33-46. Na época, Jesus falou com a multidão de judeus, e com os principais sacerdotes esta parábola. Havia um dono de casa que plantou uma vinha, e fez uma ronda sobre ela, e cavou nela uma imprensa, construiu uma torre, e deixou-a sair para os maridos, e entrou num país estranho. E quando o tempo dos frutos se aproximava, enviou seus criados aos maridos, para que pudessem receber os frutos dos mesmos. E os maridos põem as mãos nos seus criados, bateram num, mataram outro, e apedrejaram outro. Mas uma vez enviou outros criados, mais do que o primeiro, e fizeram-lhes da mesma forma. E por último, enviou-lhes o filho, dizendo: vão reverenciar o meu filho. Mas quando os maridos viram o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, venha, vamos matá-lo, e teremos a sua herança. E levando-o, expulsaram-no do vinhedo e mataram o número quando, portanto, virá o senhor da vinha, o que fará aos maridos? Dizem-lhe: ele trará esses homens maus para um fim mau, e deixará a sua vinha para outros maridos que lhe darão o fruto na época prevista. Jesus sete para eles: você nunca leu na Escritura, a pedra que os construtores rejeitaram, o mesmo é tornar-se a cabeça do canto. Pelo Senhor este tem sido feito, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, digo-vos que o reino de Deus será-vos tirado, e será dado a uma nação que lhes produza os frutos. E quem quer que caia sobre esta pedra, deve ser quebrado, mas em quem quer que caia, moe-o-á em pó. E quando os principais padres e fariseus ouviram as suas parábolas, sabiam que ele falava deles. E procurando colocar as mãos nele, eles temiam a multidão, porque o mantiveram como um profeta. Aqui temos mais do que as meras figuras da antiga lei, que nos mostram o nosso Redentor num futuro distante, temos a grande realidade. No entanto, um pouco, e a vítima 3 vezes sagrada terá caído sob os golpes dos seus perseguidores. Quão horríveis e solenes são as palavras de Jesus, à medida que a sua última hora se aproxima. Os seus inimigos sentem todo o peso do que diz, mas no seu orgulho, estão determinados a manter a sua posição àquele que é a sabedoria do Pai. Eles decidiram não reconhecê-lo como o que sabem que é, a pedra sobre a qual ele cai, será quebrado, e que moerá para moer-lhe em quem cairá. Mas o que é o vinhedo, do qual nosso Senhor aqui fala? É a verdade revelada, é a regra da fé e da moral, é a expectativa universal do Redentor prometido, e por último, é a família dos filhos de Deus, a sua herança, a sua igreja. Deus tinha escolhido a sinagoga como depositário de tal tesouro. Ele quis que o seu vinhedo fosse cuidadosamente mantido, que deveria dar frutos sob a sua manutenção, e que eles sempre deveriam encarar isso como sua posse, e um que lhe era mais querido. Mas na sua dureza e avareza, a sinagoga apropriou-se da vinha do Senhor para si mesmas. Em vão, ele, em vários momentos, enviara os seus profetas para reclamar os seus direitos. Os maridos em fé os colocaram à morte. O Filho de Deus, o herdeiro, vem pessoalmente. Certamente vão recebê-lo com o devido respeito, e prestar-lhe homenagem devido ao seu caráter divino. Mas não, eles formaram uma conspiração contra ele, eles pretendem expulsá-lo do vinhedo, e matá-lo. Venha, então, vós gentios, e vingaste Deus. Não deixe uma pedra sobre a pedra da cidade culpada que proferiu esta terrível maldição, que o seu sangue esteja sobre nós e sobre as nossas crianças. Mateus 27:25. Mas serão mais do que os ministros da justiça divina, vocês mesmos são agora o povo preferido de Deus. A apostasia destes judeus ingratos é o início da sua salvação. Serão guardiões da vinha até ao fim dos tempos. Deves alimentar-te dos seus frutos, pois agora pertencem-te. Do leste e oeste, de norte e sul, venha para o grande paste que está a ser preparado. Venha para a fonte da salvação, com a vós novos povos, que estão reunidos a Deus de todas as nações sob o sol. Sua mãe, a igreja, preencherá de si, se for fiel, o número de eleitos, e quando o seu trabalho estiver feito, o seu cônjuge regressará, como temido juiz, para condenar aqueles que não saberiam o tempo da sua visita. Lucas 19:44. Desçam as vossas cabeças a Deus. Concedemos, suplicamos, ó Senhor, a saúde do teu povo, tanto da alma como do corpo, que a prática contínua de boas obras que podem sempre defender pela tua poderosa proteção. Através de Cristo, nosso Senhor. Amém. Encorajemos dentro de nós o espírito de humildade e penitência pelo hino que se segue, que tiramos da liturgia grega. Foi composta por Santo André de Creta. Imin. Justo ve quintai hebdomadai.
Eu lamentaria os pecados da minha vida miserável, mas por onde devo começar? Jesus, como devo começar a lamentação que eu faria neste dia? Faz tu, meu Deus misericordioso, perdoa-me os meus pecados. Venha, minha pobre alma, e tu também, meu corpo, venha, e confesse ao grande Criador e doravante, contê-lo paixões sem sentido, e oferecer a Deus as lágrimas de arrependimento. Imitei o meu primeiro pai no seu pecado, reconheço a minha nudez, pois perdi o meu Deus, o reino e as alegrias da eternidade. Infelizmente, há uma infeliz. Onde antes tem que ter feito a si mesmo como Naiva. Oh, aquele olhar de culpa. Oh, aquela ferida cruel. Tu fizeste esticar a tua mão para a árvore e, na tua frouardinez, comeste o fruto proibido. Adão foi merecidamente expulso do paraíso, porque quebrou um dos teus mandamentos, ó meu Salvador. Eu, então, quem é que estou a pôr as tuas palavras de salvação em desafio, que castigo não terei? Agora é a hora do arrependimento. Venho a ti, meu Criador. Tira-me o jugo pesado do pecado, e, pelo bem da tua misericórdia, perdoa-me os meus crimes. Não me despreze, meu Salvador. Não me afaste do seu rosto. Tira-me o jugo pesado do pecado, e, pelo bem da tua misericórdia, perdoa-me os meus crimes. Vós, meu Salvador, e o meu Deus misericordioso, perdoem-me os meus pecados, deliberados ou indeliberados, públicos ou privados, conhecidos ou desconhecidos. Tenha piedade de mim, e salve-me. Igual. Este texto é retirado do ano litúrgico, da autoria de Dom Próspero Guaranger.